gente estava em aula com uma apresentação de slides de um trabalho de um grupo de colegas e eu estava prestando bastante atenção na aula. Eu consegui perceber que alguém entrou, alguma coisa aconteceu, mas não foi importante, porque eu estava realmente prestando atenção. Daqui a pouco eu comecei a achar esquisito, porque tinha uma coisa esquisita assim na aula, as pessoas pareciam estranhas, não sei. Eu me virei e fui olhar. No que eu olhei, tinha um cara parado, de braço cruzado, assim, encostado na porta, do lado de dentro da sala, né, encostado na porta, nos olhando. Só que eu nunca tinha visto ele na minha vida. E, pô, eu tô aqui na Famecos eu tava ali há 4 anos agora, faz 1 ano que isso aconteceu, então eu tava há 4 anos na Famecos. 4 anos e meio, mais ou menos. Eu já tinha uma noção de quem era meu colega e quem não era, e eu nunca tinha visto ele na minha vida. Mas, né, aí ele parecia muito esquisito. Aí ele estava muito incomodado, assim, parecia estar ligado no 220, incomodado com alguma coisa. E um dos nossos colegas, o Jorge, estava olhando para ele, e aí ele perguntou, que tu tá me olhando? O que tu tá me olhando, cara? Ele, não sei, tu tá parado aí na porta. Ele, não posso ficar aqui. Quer saber, isso aqui é um assalto. Aí puxou a arma e apontou para todo mundo, aí todo mundo ficou, oi? Eu ainda parei um tempo e fiquei pensando, tá, peraí, só um pouquinho, eu tô na aula. Isso não era pra estar acontecendo, sabe? E todo mundo ficou meio abobado, assim, meio sem ter muita ideia do que fazer. Aí ele disse assim, fiquem quietos, ninguém falando alto. Daí tirou assim, ele tava com uma mochila rosa, que foi uma das coisas mais esquisitas ali, ele com aquela mochila rosa, que não tinha nada a ver com o estilinho dele. Ele largou a mochila ali na mesa e disse pra gente colocar nossas coisas ali. Disse pra um por um ir colocando as coisas ali. E aí ele ficou. A maior lembrança que eu tenho daquilo ali é ele mexendo naquele tambor da arma, que é onde tu coloca a bala pra, enfim. E aí ele ficava... E aquele barulhinho, meu Deus do céu. E eu olhava aquilo ali e eu pensando, o que ele vai fazer? Ele vai matar todo mundo. Teve colega depois dizendo que achou que jurou que ia ser um daqueles episódios assim de escola norte-americana, onde o cara vai, aponta, mata todo mundo, vai embora, bem louco, assim. Tudo que eu conseguia pensar era naquele tambor. Teve uma hora que o mundo apagou, assim, eu só olhava aquele tambor, ele mexendo naquela coisa, e me dava uma agonia. Aí eu tava com o meu computador dentro de um case vermelho, dava pra ver que era um case de computador, que tinha um computador ali. Eu peguei e botei assim, meu colega, por que tu fez isso? E eu, gente, ele tinha uma arma, eu não vou, né? Ai, não, eu não vou botar agora. Depois, quando ele enfiar a arma na minha cabeça ou então ele me der um tiro, daí tudo bem. Não, daí eu coloquei ele na mochila e me sentei, e no que eu me sentei, ele começou um zum, 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 e ele começou a falar de um colega que não tinha entregado o computador. Eu olhei para trás, assim, o colega estava bem atrás de todo o grupo, tinha ele no fundo da sala, aí tinha toda a turma, aí tinha o assaltante com a arma. E aí ele não queria entregar o computador dele. E ele começou a discutir com o assaltante e dizer que aquela arma era de brinquedo. E aí eu, não! Eu fiquei muito louca e eu comecei a berrar com o meu colega. E eu dizia, mas tu é um abobado, tu tem que entregar isso aí, tu tá colocando a gente em risco. Só que daí, é claro, o cara tinha pedido pra gente ficar quieto. E aí, como eu fiquei muito assustada, muito apavorada, com muito medo de levar um tiro, eu comecei a berrar, porque eu dizia pro guri, dá esse teu notebook, porque assim tem uma sala inteira entre vocês dois, se ele quiser testar em alguém, assim, mostrar que a arma é de verdade, ele vai poder testar em várias pessoas antes de chegar em ti, e eu não quero ser uma delas, né?
Aí, só que eu comecei a fazer muito barulho e tal. E foi aí que o cara desistiu de ficar ali. Mas ele ainda ameaçou, ele, tu quer ver se isso aqui é uma arma de verdade? E ele apontava pra gente a arma. Aí a professora Roberta parou, assim, tentou acalmar os ânimos. Não tinha muito mais como acalmar os ânimos, porque, enfim, tava tenso demais. Mas aí ele pegou a mochila, fechou, e daí ele disse que era pra gente ficar lá meia hora e ligar pra polícia e dizer que eram duas pessoas completamente diferentes. Primeiro, além de ser duas pessoas, eram de um tipo físico completamente diferente do dele, que tinham nos assaltado. E saiu. E disse que e antes de sair ele disse assim, se vocês tentarem fazer qualquer coisa, se vocês saírem, fizerem qualquer coisa, eu tô com uma galera ali embaixo. E aí ele saiu. E aí o mesmo colega que não queria entregar o notebook, queria ir atrás, queria sair. E a gente começou, fica aqui, guri, fica aqui. Gente, o que se passa na cabeça de uma pessoa? Eu sei que eu virei assim, gente, não. Eu puxava ele pelo braço, eu segurava assim com força, não, tu não vai. E aí ele, tá, mas é que alguém tem que fazer alguma coisa. Espera um pouco, pelo menos uns 5 minutos, o tempo do cara descer, sabe? Ele ainda tava sabia que ele ainda estava no andar. Aí passou, aí a gente começou a pegar o celular. Eu peguei o celular e mandei uma mensagem pro meu marido, na época meu marido, agora meu ex-marido. Mandei uma mensagem para ele, dizendo, eu tremia, eu não conseguia escrever direito. Acabei de ser assaltada na aula. Aí ele, como assim na aula? Eu, na aula. O cara entrou armado e ele, tá aí agora? E eu, vem aqui. Ele já foi embora e eu tremia. O cara da secretaria veio, o André veio. Quando ele chegou assim, ele veio para a porta, no que ele veio para a porta, eu pensei assim, eu vi um vulto, meu Deus, voltaram para nos assaltar, voltaram os caras, eu totalmente noiada, e eu já tinha começado a chorar, eu comecei a chorar assim, quando a gente foi pro fundo da sala, a gente sentou no fundo da sala, assim, todo mundo amontoadinho, e eu tremendo e chorando, e daí eu mandei a mensagem chorando, tremendo, e eu chorava. Ninguém estava bem instruído para aquilo, ninguém nunca tinha sido preparado para uma coisa daquelas. E aí depois veio a brigada, aí veio o jornalista, aí que começou a baderna, assim, aí que começou a vida da gente virar meio que um inferno. Teve um dia de manhã que tocou meu despertador, tocou umas 6 da manhã, eu tinha que me levantar, tomar banho e ir pra aula. Eu fiquei com medo de me levantar e tomar banho. De ir pro meu banheiro tomar banho. Não era assim, eu fiquei com medo de me levantar, tomar banho e ir pra aula. Não, eu fiquei com medo de me levantar e tomar banho. E daí eu olhei assim pro meu marido, ele tava dormindo, ele ainda ia dormir umas 2 horas mais. Eu fiquei olhando pra ele, eu vou ficar aqui. E daí eu fiquei assim, muito apavorada, eu vou ficar aqui, enquanto ele estiver aqui, eu vou ficar aqui. Aí ele acordou, Carol, tu não vai pra aula, eu tava com medo. Aí ele até teve muita dificuldade de entender o meu trauma, o meu medo. Chegou uma hora em que ele não conseguia mais entender, era novembro, a gente indo lá dar depoimento na audiência e eu saí transtornada. Eu cheguei lá, tremia, eu saí de lá transtornada, cheguei em casa, chorava e ele... Gente, é novembro, é 25 de novembro, sabe? Foi em setembro, faz bastante tempo. E ele não entendia. E eu fiz acompanhamento no CAP, que é o Centro de Atenção Psicossocial, porque eu fiquei, enfim, depois desse negócio que eu vi que eu fiquei com medo de tomar banho, eu pensei, acho melhor eu ir procurar ajuda. Até o início desse ano eu era muito traumatizada de achar que eu ia ser assaltada a qualquer momento, o tempo todo. Certamente. Se eu pudesse só apagar da minha memória, eu já estava muito feliz.